Olá, boa noite. Boa noite. Hoje o tema da nossa live é como a intencionalidade e o posicionamento impactam nos nossos objetivos. Vou falar para vocês desses dois temas que, no meu ponto de vista, é fundamental para a gente conseguir organizar esse GPS, essa rota até os nossos objetivos. Então, fica comigo aqui até o final que a gente tem bastante coisa para conversar. E eu também queria falar, antes de entrar no tema, que no dia 27 de abril, às 19h22, eu vou fazer uma aula no Zoom, separado, né? Não vai estar aqui no Instagram, vai estar lá no Zoom. Então, lá na minha bio tem um link para entrar nesse grupo, no grupo do WhatsApp, que daí eu vou passar as instruções, vou passar o link do Zoom também nesse dia, tá bom? Então, dia 27/4 tem uma aula muito especial que eu chamo de como sair de um trilho e ir para a sua trilha, construir a sua trilha. Eu vou te ajudar nessa jornada. Mas vamos voltar aqui para o tema de hoje, que é como a intencionalidade e o posicionamento impactam nos nossos objetivos, tá bom? Vou dar só mais um tempinho aqui para todo mundo entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para quem está entrando aqui comigo, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui. E hoje eu vou falar sobre intencionalidade e posicionamento. Duas competências que vocês precisam estruturar aí para fazer essa carreira fluir de uma forma mais estruturada. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Paty Costa, eu trabalho com projetos de desenvolvimento de líderes, trabalho com liderança feminina e também faço mentoria para pessoas que estão com dilemas de carreira, né? Eu ajudo essas pessoas que precisam fazer uma transição, querem fazer uma transição, querem recomeçar uma carreira ou começar uma carreira, não sabe bem o que quer, está se sentindo perdida, foi desligada e agora quer revisitar essa jornada de carreira, de vida profissional. Então é bem importante a gente poder olhar para a própria carreira, porque ela impacta muito na nossa felicidade, né? A gente é um ser único que tem vida. Uma das nossas bolinhas é a profissional e a gente tem que cuidar com muito carinho. Quem tá querendo alavancar a carreira também, tá aí parada, estacionada e acha que tá fazendo tudo para funcionar, mas não tá funcionando, a carreira tá estacionada, tá parada, não tá fluindo. Então isso é bem importante, eu também consigo ajudar, tá bom? Pessoas que querem se posicionar melhor no mercado, querem se estruturar para assumir uma liderança, também consigo ajudar. Então, esse é o meu posicionamento aqui. Sou uma profissional de RH, fiquei quase 30 anos nessa área e agora eu decidi não voltar para a empresa, decidi ter a minha consultoria e aqui fora ajudar as pessoas em seus dilemas de carreira. Para quem entrou agora, essa aula é sobre intencionalidade e posicionamento. Vou falar desses dois temas para vocês hoje. E também queria, enquanto as pessoas entram, falar da minha aula especial que vai acontecer no dia 27 de abril e vai ser no Zoom. Tem um link lá na minha bio e a gente vai colocar aqui também nos comentários. Quem quiser entrar nesse grupo, lá a gente vai dar todas as instruções, a gente vai colocar o link do Zoom, a gente vai dando informações até lá para que esse dia seja muito especial. Como eu falei, eu trabalho com mentoria individual e também trabalho com mentoria em grupo. Em breve eu vou abrir uma turma de mentoria em grupo, tá bom? Para quem está com esses dilemas de carreira que eu estou mencionando aqui. Bom, se você está com algum problema com relação a isso, quer fazer uma transição, quer empreender, não sabe se quer empreender, se quer voltar para o CLT, foi demitida, enfim,
Conhece alguém que tem esse dilema aí para resolver? Manda essa live aí para as pessoas. Tem um coraçãozinho aí do lado também. Se você tocar nesse coração, vai me ajudar aqui a aparecer para mais pessoas e a gente pode ter uma conversa aqui a mais ouvidos, né? Então vamos lá. Eu vou falar de um pilar que é a intencionalidade, que eu tô chamando. Eu acredito muito no poder da intencionalidade, quando a gente faz as coisas, não no deixa a vida me levar, né, do Zeca Pagodinho, mas que a gente faz as coisas com intenção. E não é à toa que o meu projeto chama Mulheres Intencionais, um deles, né, tanto para a empresa e também das mentorias. Minha mentoria individual chama Mulheres Intencionais, quando é mulher, obviamente, né? E o projeto, o grupo também é para mulheres intencionais, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje, intencionalidade. Queria muito falar sobre isso. Acho que é um tema que a gente precisa conversar sempre com quem está preocupado com a carreira. Por quê? Ser intencional, na verdade, é assumir as rédeas da sua carreira. Assumir as rédeas e não terceirizar isso, né? Eu tenho falado isso nas minhas lives, a carreira é sua, a carreira não é da empresa, não é do seu chefe, não é do seu líder, não é de ninguém, ela é sua, então você tem que cuidar com intencionalidade. E para a gente quebrar esse contexto, né, de deixar as pessoas cuidarem pra gente de coisas que são nossas, de responsabilidade nossa, que eu chamo de ser intencional, né, da gente olhar e saber o que quer. Então o primeiro passo aí é a gente saber o que quer na carreira, porque quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho tá bom, né? Qualquer caminho tá legal. Mas quando a gente sabe o que quer na nossa carreira, a gente começa a estruturar essa caminhada até onde a gente quer chegar. E olhar para dentro da organização que a gente está e ver as possibilidades também, porque eu tô olhando para a minha posição atual e tô olhando para as oportunidades da empresa. Quando a gente olha para as oportunidades, obviamente a gente vai olhar o que precisa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu sou analista júnior e quero ser um analista sênior, o que precisa para ser um analista sênior? Eu começo a olhar para isso. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ser mais intencional. A gente começa a fazer uma comparação aí ao que eu tenho, o que precisa e também o que me falta ou que eu já estou pronta. Então a gente começa a olhar para isso de forma mais estruturada, de forma mais intencional, até para essa caminhada começar a ser estabelecida, né? Então, saber o que eu quero, onde é que eu estou, onde que eu quero chegar. Esse é o caminho principal quando a gente está falando de intencionalidade. Depois que eu já sei, aí eu começo a estruturar o como, buscar por esses objetivos. Então, saber como é que eu vou fazer para chegar lá. Desculpa, gente. Desculpa. Fala com o papai, amor. Eu quero uma barrinha de chocolate branco. Tá bom. Fala com o papai, tá bom? Tá bom. Eu não sei onde tá. Fala com o papai. Só um minutinho. Desculpem, pessoal. Tô aqui com meu filho, sou mãe também. E as mães que estão aqui vão entender, né? Essa busca, então, como eu estava falando, quando a gente começa a entender o que a gente quer fazer, a gente busca ir pelos nossos objetivos, a gente começa a estruturar o como vai acontecer, o que eu preciso, né? E como eu falei, a gente vai buscando essa comparação do que eu tenho, o que me falta, como é que eu vou fazer para chegar lá. E aí a gente começa a olhar lá para frente, que é um projeto de visualização e de intencionalidade muito importante. Porque eu digo o seguinte, tudo começa primeiro no nosso desejo, né, no nosso pensamento. Então, quando eu desejo uma posição, eu começo a me visualizar nela. Eu começo a olhar para o futuro e pensar como que seria eu estando nessa posição. Será que eu preciso desenvolver outras competências? Será que eu preciso investir mais tempo? Investir outras
enfim, desenvolver outras competências, né? Então tudo isso a gente vai fazendo acontecer, porque tem uma visualização futura, tem uma intenção futura e a gente vai olhando para isso, né? Eu faço a comparação de quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, a gente começa a olhar, estruturar esse carro na nossa cabeça primeiro. Que carro que a gente quer, que cor que ele vai ser, como é que ele vai, né? Como é que a gente vai se sentir estando dentro desse carro. Então ele começa a ser fomentado na nossa cabeça primeiro. E depois ele vem, esse carro, né? A gente vai estruturando, a gente começa a olhar quanto custa esse carro, né? Se a gente tem grana para comprar ou não, se a gente vai precisar fazer uma poupança, a gente vai precisar guardar dinheiro, revisitar o orçamento, né? Para poder comprar esse carro. Então a gente começa a estruturar esse caminho de compra, mas ele nasce primeiro de um desejo, que isso está aqui no nosso pensamento, né? Como que ele vai ser, que cor e tudo isso. E aí ele faz acontecer. Quando a gente começa a visualizar, quando a gente começa esse desejo ficar forte, a gente começa a pensar nisso com intenção. E é muito poderoso quando a gente intenciona o que a gente quer, quando a gente se coloca nesse ambiente de que as coisas que a gente quer pode acontecer. E eu tenho vários exemplos pessoais para falar sobre intenção. Na pandemia, por exemplo, eu estava trabalhando, todos nós fomos jogados no home office, né? E eu estava foi um momento muito desafiador da minha carreira. E eu estava numa casa que não era uma casa pequena, mas era uma casa que não estava estruturada para eu trabalhar de home office, nem o meu marido, e com 2 crianças ainda em casa. E foi muito desafiador. E aí, nesse momento, eu percebi que eu precisava de uma casa com um pouco mais de espaço, né? E eu comecei a visualizar como seria essa casa e como que seria esse outro ambiente que eu ia morar. E hoje eu moro nessa casa exatamente como eu visualizei. Então isso funciona para a carreira, isso funciona para a nossa vida profissional, funciona para comprar nosso carro. Eu sempre faço isso, né? E com as minhas mentoradas eu costumo começar os processos falando de um vision board, onde a gente começa a colocar as nossas intenções. E não falar o que a gente não quer, porque é muito fácil falar do que a gente não quer, mas falar do que a gente quer. E a intencionalidade tem muito a ver com o que a gente quer. E parece simples, mas não é, porque quando eu converso aqui nas mentorias com as meninas, elas têm dificuldade de trazer o que elas querem. Porque quando a gente fala de estruturar um vision board, mesmo que ele seja só definido para a carreira, exige que tenha um autoconhecimento, né? Que a gente se olhe de uma forma mais transparente, com mais clareza, para poder estruturar o passo a passo do que a gente quer. Então exige um cavocar ali, né? O que eu quero mesmo? Depende de mim isso? O que não depende de mim? A gente começa a olhar para tudo isso e quanto mais vai trazendo clareza, quanto mais clareza a gente vai trazendo para esse elemento, mais rápido a gente chega lá. Então é um processo que envolve a gente se olhar. E tem coisas que a gente sabe e tem coisas que a gente nem sabe que não sabe com relação à nossa carreira, com relação aos nossos desejos. Então cada pergunta que a gente se faz, a gente se expande, porque as perguntas são expansivas. Então, uma dica que eu deixo aqui com relação à intencionalidade é busque saber exatamente o que você quer. Faça perguntas com relação a isso. O que eu quero com relação à minha carreira? Onde que eu quero chegar? Que posicionamento que eu quero ter? Em quanto tempo eu quero chegar lá? Lógico, eu atendo transição de carreira e muitas das pessoas que chegam para mim com transição é porque estão frustradas com a própria carreira atual, porque não consegue desenvolver, não consegue ter um reconhecimento, muitas vezes entende que fazem um bom trabalho,
as entregas são boas, tem bons feedbacks acontecendo, mas estão lá estagnadas muitos anos, muitas vezes, na mesma posição. E isso traz uma certa frustração. E aí chega um ponto que quer desistir da carreira. Mas às vezes não é desistir, às vezes não precisa transitar de carreira. Já chegou pessoas aqui para a mentoria querendo transitar de carreira, e quando a gente começa a fazer esse processo investigatório, na verdade é buscar entender por que a carreira não está evoluindo, ao invés de buscar já uma transição. Então esse processo investigatório do porquê é muito importante para a gente realmente saber se eu preciso de uma transição ou se eu preciso fazer algumas mudanças estratégicas aqui na forma de você se posicionar, que é o próximo item que eu vou falar, para fazer a coisa fluir. E é lógico, às vezes realmente a pessoa já perdeu a vontade, já não tem mais aquele amor pela carreira, não pulsa mais, né? Tá tudo bem, aí a gente busca uma transição, busca entender o que essa pessoa tem de legado, porque eu digo o seguinte, a gente não perde nada do que a gente tem na nossa mochila. Tudo que a gente passou das nossas experiências pessoais e profissionais, a gente consegue levar para apoiar numa nova carreira ou para fazer a nossa evolução acontecer. Isso é bem importante de falar também, porque às vezes eu recebo pessoas para transição de carreira e elas ficam super agoniadas porque acham que assim, nossa, eu vou ter que recomeçar do zero. A gente nunca recomeça do zero. A gente vai da onde a gente está, só com tudo que a gente já tem para outro caminho, né? Mas a gente usa toda essa bagagem, tá mais experiente, já passou por diversos contextos, então tudo isso é importante. Mesmo que você decida deixar de empreender, por exemplo, para ir para o CLT ou vice-versa, as duas coisas vão ser importantes. Eu vou dar um outro exemplo. Eu atendi uma pessoa que ele era um homem e ele estava querendo voltar para a CLT. E ele tinha ficado muitos anos no CLT, depois ele resolveu empreender e depois voltar pro CLT. Então, o CLT empreendeu, depois queria voltar pro CLT. E a forma que ele chegou para mim, assim, um derrotado. Meu Deus, eu quero muito voltar pro mercado. Ai, não tenho mais saco para empreender, cansei. Ai, mas não consigo, já tentei, mas agora que eu fiquei 10 anos fora do mercado, ai, como é que eu vou fazer? Não tenho mais habilidade. Calma, né? Não é assim. Esse exemplo é muito importante porque essa pessoa, depois de um mês e meio que a gente começou o trabalho, ele voltou. O que eu falei pra ele nesse dia foi o seguinte: como assim? Você ficou 10 anos empreendendo, você tem uma equipe, você passou por crises, você aprendeu contas a pagar, contas a receber, você aprendeu a planejar seu negócio, você viveu toda essa experiência do empreendimento, né? De empreender no Brasil. E tudo isso você está olhando como se não tivesse feito nada nesses 10 anos? O meu ponto de vista é o seguinte: você vai voltar para o CLT muito mais fortalecido do que antes, porque antes você tinha função X e você tinha só trabalhado nesse contexto. E agora você ampliou. Além desse contexto, você agora tem a visão de uma empresa inteira e de todas as necessidades que uma empresa tem. Porque você viveu isso na prática. Então você está voltando muito mais fortalecido para o CLT. E essa realmente é a minha visão. É assim que eu acredito. Agora, se você for com esse posicionamento derrotado, ninguém vai te contratar. Ninguém vai te contratar. Você tem que olhar para o seu legado e honrar o seu legado. Você tem que olhar para esses 10 anos e somar o tempo que você já tinha de experiência de mercado. E quando você for para uma entrevista, você tem que falar isso, né? Você tem que falar: olha, eu fui CLT por X anos, fiz isso, aquilo, outro, decidi empreender.
Empreendi por todos esses anos, só que agora eu tô entendendo que é o momento de eu voltar pro mercado. Tive algumas frustrações aí empreendendo e tá tudo certo. O que eu aprendi nesse tempo aqui de empresário? Aprendi isso como eu acabei de sinalizar. Então tudo isso é muito importante. E aí vem para o outro pilar que eu queria falar para vocês, que é o posicionamento. A forma como a gente se posiciona com relação à nossa história profissional, com relação ao que a gente sabe ou não sabe, fala muito do profissional que a gente vai ser no dia a dia. Porque não é importante saber tudo, ninguém sabe tudo. E é impossível a gente se manter 100% atualizado na velocidade que as coisas estão. Então não tem pessoa totalmente acabada, né? A gente vai se fazendo o tempo todo. Então a forma como a gente se posiciona com relação ao nosso legado diz muito de como você vai se comportar numa vaga. Então se eu me comporto, eu não sei, mas eu sei aprender rápido, eu sou um bom aprendiz, eu aprendo, consigo aprender, isso faz todo sentido para quem está contratando. Agora, se a gente vai com uma derrota, né? Tudo que eu fiz aqui, eu mesmo minimizo, desqualifico, a pessoa que está selecionando, ela não vai olhar com bons olhos para essa pessoa que está ali, né? E isso é muito clichê de mercado, mas vocês já ouviram? As pessoas são contratadas pelo técnico e desligadas pelo comportamento. Então, é o comportamento que está sendo avaliado numa entrevista, porque a parte técnica já foi vista lá no seu currículo. Então, esse papo ali, você tem que se posicionar como uma pessoa que confia no seu trabalho, que confia no seu legado, que tudo que você fez foi importante para sua carreira, inclusive seus erros, seu acerto, tudo que a gente tem na nossa mochila. Deixa eu ver aqui as considerações. O Glaucio, minha vontade, esse ponto é o que gera medo e ansiedade pelo futuro incerto. Glaucio, futuro é incerto. A gente só tem o hoje de verdade, né? A gente não sabe se amanhã ele vai existir. E eu acho que a gente tem uma falsa sensação de segurança quando a gente está no CLT, obviamente, mas uma demissão pode acontecer qualquer dia, né? Então é uma falsa sensação de segurança, mas a ansiedade ela faz parte também, o medo faz parte da gente, é importante que a gente tenha medo, mas que a gente não deixe esse medo nos paralisar. Mas a ansiedade a gente controla, né, Glaucio? Vamos ver, a Cami, isso você me fez enxergar, ver meu valor antes do outro, não minimizar nosso legado, nossa força. É isso aí, Cami. Acho que a gente discute muito isso e eu falo muito do legado, porque o legado é o meu método, inclusive, de mentoria, que são 7 passos, e eu estruturo o legado. Eu gosto muito de falar das pessoas e fazer com que elas olhem com carinho para suas histórias, porque isso nos fortalece. E a nossa história é linda, nossa, né? Não tem história ruim, não tem história feia, tem uma história mais desafiadora, menos desafiadora, e isso é bonito quando a gente olha para nossa história e a gente se tira de um lugar de vítima e se coloca num lugar de vencedora, sabe? Porque uma história de luta, onde você teve que passar por muita coisa, você venceu, você tá aqui, né? Você venceu tudo isso. Então, é parar de olhar para a história como uma vítima e olhar como protagonista da próxima história, olhar como vencedora, né? Como teve uma vitória ali, teve uma vitória sim. E a gente precisa olhar e reconhecer isso. E na nossa carreira não é diferente. A gente precisa olhar e falar, nossa, eu passei por isso, aprendi. Se você teve um chefe ruim, se você teve experiências ruins com colegas de trabalho, é sobre você agora, né? Tudo a gente aprende com experiências boas e experiências ruins. E os dois caminhos não levam para o desenvolvimento e para o crescimento. É a gente que faz a escolha o tempo todo. Isso eu gosto muito de salientar. A escolha é sempre nossa, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, fortalecer nossa marca pessoal sempre, né? E
Eu sempre gosto de falar aqui que a gente não pode ser a fulana da tal empresa. E fortalecer a nossa marca pessoal e as pessoas saberem o que você faz, independente da empresa que você tá. E hoje a gente tem as redes sociais que a gente pode usar a nosso favor. Tem o LinkedIn, né, que a gente pode ir lá se posicionar, colocar para o mundo o que a gente sabe de uma forma estruturada, da nossa opinião, e estruturar nossa marca pessoal. Estudem mais sobre marca pessoal. Que marca que vocês querem deixar? E não use a empresa como essa muleta, né? É desafiador sim, mas trabalhar sua marca pessoal te dá mais segurança para você buscar seus próprios caminhos e ter esse protagonismo aí com a carreira. Porque muitas vezes a gente, óbvio, tá dentro de um contexto e a gente se sente seguro, mas segurança não existe, gente. Não existe segurança. As empresas podem passar por diversos desafios e elas vão ter que fazer escolhas muitas vezes. Às vezes pode ser um profissional incrível e de uma hora para outra não tá mais lá. Então é uma falsa sensação, mas a carreira é nossa. De novo, protagonismo da própria carreira, responsabilização. Se acontecer, eu tô pronto. Se eu for desligado hoje, eu tô pronto para o mercado, eu sei o que eu quero, eu sei quais empresas eu quero trabalhar, quais as empresas que seriam interessantes para eu buscar. Não deixa isso para uma hora que acontecer, né? Revisita sempre a própria carreira. Tem aí um vision board que pode ser renovado a cada ano, a cada semestre, na velocidade que você achar interessante, mas olha para sua carreira e não deixa isso no mundo da empresa. Não deixa isso no mundo da empresa, isso é super importante. E aí, posicionamento conversa com autenticidade. Então, a gente precisa ter como eu tô falando da marca pessoal, é importante que ela seja autêntica, que ela tenha a nossa marca, né? A forma que a gente age, a forma que as pessoas reconhecem, né, isso. E essa autenticidade, ela também conversa com o reposicionamento, porque a gente muitas vezes acaba tendo medo de mudar de opinião. Eu coloquei isso lá no LinkedIn, mas agora não penso mais assim. Se reposiciona. Com a velocidade que as coisas estão mudando, é natural que a gente mude de opinião. Porque ontem eu não tinha toda a informação que eu tenho hoje. Então é super livre mudar de opinião, mudar de ideia. Então se reposicionar sempre, ter essa liberdade, essa flexibilidade é fantástico. E se alguém te perguntar, nossa, mas você não pensava assim? Pensava, mas mudei de ideia, mudei de opinião, né? Tive outras informações que me fizeram aí mudar essa forma de ver. Então isso é super importante. E como eu falei, um orgulho aí da própria história, da forma que está construindo a história. E aí, quando eu falo da nossa própria história, do nosso legado, não dá para falar disso sem falar de integridade. Integridade é o que a gente precisa ter na nossa carreira, na nossa vida, para que a gente ainda tenha mais orgulho do nosso legado, mas principalmente porque isso conversa com a nossa reputação. E a nossa reputação chega antes da gente. Então, que marca que você deixou na empresa que você passou? Eu digo o seguinte, você tem que sair da mesma forma que você chegou, né? Do mesmo jeito, com a mesma responsabilização. Se você chegou e foi super responsável, compromissado, na hora de sair é a mesma coisa. Não pode sair correndo da empresa, não pode deixar as coisas para trás, não passar informação, né? Porque o mundo dá muita volta. E as empresas se conversam, as pessoas se conversam, os colegas de trabalho se conversam. Hoje em dia ainda as pessoas mudam de emprego muito mais rápido. E a gente sabe que tem setores que você corre ali, às vezes as pessoas são as mesmas, saiu daqui também foi para ali. E isso flui. Então a nossa reputação chega antes. E como uma profissional de RH, eu preciso falar para vocês o seguinte: quando chega uma pessoa indicada, a gente olha assim com mais carinho para esse currículo. Porque
uma pessoa indicada, às vezes por um outro colaborador. E as empresas, inclusive, têm programas de incentivo à indicação. Por quê? É um funcionário indicando outro. Ele só indica se ele confia, né? Confia que aquela pessoa que ele está indicando é íntegra, né? Não vai fazer ele passar vergonha no dia seguinte. Então, isso é muito importante para a empresa. E a guerra de talentos também está aí. Apesar de, às vezes, a gente olhar e ter muita gente desempregada, é só esse match entre as necessidades das empresas e as pessoas certas para a vaga. Mas a indicação ainda é um elemento fundamental e faz diferença, sim. Então, qual é o perfume que você está deixando aí por onde você passa? Como é que as pessoas se lembram de você? Isso também é posicionamento. Quando eu falo do fulano, aquele cara é ponta firme, aquele cara é responsável. Você já vai deixando essa marca aí por onde você passa. Então, é super importante que você cuide dessa reputação, que você cuide dessa sua integridade. Integridade é a gente ser íntegro mesmo, né? Não deixar qualquer dúvida disso, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, por onde a gente passa. Então, o que você faz e como você faz conta muito sobre quem você é. E com as pessoas também que você tem relacionamento, né? Que você se afina, tudo isso vai contando. Legal, Glaucia. Obrigada por estar aqui, viu? Beijo pra Mar. Então, gente, esses foram os 2 pontos que eu trabalhei hoje aqui. Retomando, eu falei sobre intencionalidade e posicionamento. E também falei, vou falar de novo agora que eu tô finalizando, que dia 27 de abril, às 19h22, eu vou fazer uma aula, só que no Zoom. E na minha bio tem um link lá para essa aula que vai acontecer nesse dia. E tem um grupo do WhatsApp que eu tô formando, onde eu vou passar todas as informações de como que vai ser, enfim. E eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. E se você conhece alguém que tem um dilema de carreira aí, tá numa dúvida, se tá precisando de uma transição ou não, manda tem uma flechinha aqui, ó, manda para essa pessoa e com certeza você vai ajudar. Esse conteúdo também vai ficar gravado lá no meu feed. E eu já agradeço imensamente todos vocês que estiveram comigo aqui. Um grande beijo, viu? Obrigada. Boa noite.